concedido. Confesso que hoje não acordei muito bem. A alergia tem mesmo tomado conta, mas eu tenho repreendido. Eu falei, Senhor, nem que eu suba para dizer que o Senhor é bom e que o Senhor salva o pecador, eu irei subir. Eu não vou fugir, Senhor. Porque não adianta eu fugir como foi pregado aqui na terça-feira, né? Que Jonas tentou fugir dos planos, dos propósitos de Deus. E o Senhor levou ele dentro da barriga do peixe. Eu não quero ir. Falei, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu irei falar para a igreja do Senhor. Né? E os irmãos me ajudem, o Senhor estar aqui. É Ele que opera milagre. Né? Todas as quinta-feiras, estamos falando sobre oração, sobre intercessão. E o Senhor me deu uma palavra aqui. Quando eu cheguei aqui, eu tinha meditado, tinha feito esboço, mas quando eu cheguei aqui, o Senhor me deu uma palavra. E eu irei passar para a igreja. E o Senhor é bom, eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Robson, pastora Norma, que tem assim nos acolhido, nos ajudado, né? O nosso pastor João Paulo, a nossa pastora Vanusa. Eu sou grata a Deus, irmãos. Bom é estar na casa do Senhor. Bom é estarmos unidos e reunidos na presença do Senhor, irmãos. Não existe, irmãos, muitos, né, andam por aí, corre daqui, corre de lá, atrás de uma igreja perfeita. Mas perfeito só tem um, que é Jesus. Nós que temos que procurar nos aperfeiçoar diante do Senhor, irmãos. Não existe, muitos por aí ficam atrás de uma igreja perfeita, mas na terra não tem uma igreja perfeita. A igreja é eu e você, que devemos buscar a face do Senhor, para que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, porque nós necessitamos de buscar a Deus. Né, irmãos? Não existe. Então, que nesta noite nós viemos assim buscar a Deus. Que eu sou a igreja, você é a igreja. Agora temos que estar unidos e reunidos para buscar a face do Senhor. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 9, foi a palavra que o Senhor me deu, diz assim: Jesus ensina a orar. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Irmãos, e eu fiquei meditando, depois que eu cheguei aqui nesta passagem, né? E vendo como Deus, como Jesus, nos ensinou. E Ele foi o maior exemplo para nossas vidas de oração. Tudo que Jesus ele ia fazer, Ele orava. Ele subia ao monte sempre para orar. Se ele ia visitar alguém, ele orava. Ele sempre estava em contato com Deus. E é isso que ele nos deixou, para que eu e você venha ter uma ligação direta com Deus. Para que eu e você venha falar diretamente com o Pai. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele deixou esse exemplo para nós buscarmos a Ele, para nós orar, buscar a face do Senhor. Porque se não buscarmos a presença de Deus, irmão, sabe o que acontece? Não vamos conseguir vencer as lutas, as tribulações, que são muitas neste mundo. Aqui neste mundo, a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem que ter bom ânimo. Vamos buscar a face do Senhor. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais força, mais vontade, mais desejo você tem de estar na casa de Deus. Quanto mais você ora, irmãos, é uma coisa que vai brotando, vai fluindo. Quanto mais você ora, quanto mais você busca a Deus, mais você tem vontade de estar na casa do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu tenho vontade de estar todos os cultos na casa de Deus. Os irmãos que sabem, eu morei aqui em Vila Franca há 4 anos. Estava aqui em todos os cultos, que chovesse, que fizesse sol, que fizesse o dia mais frio, eu estava aqui com meus filhos. Mas a distância agora, eu não posso estar todos os cultos, mas eu estou em casa orando, intercedendo e buscando. E outra coisa, irmãos, quando você tem intimidade com Deus, Deus às vezes tira até o teu sono de madrugada e você não dorme. Para você orar e você fica, meu Deus, eu não tenho sono. E não vem, sabe por quê? Papai quer falar contigo. Muitas das vezes Deus tira o meu sono e eu falo, meu Deus, o que está acontecendo?
E eu começo a falar com Deus e levanto. Daqui a pouco eu deito, fica ali, o sono não vem. Começo a falar com o Senhor. É porque Deus quer ouvir a nossa voz, irmãos. E muitas das vezes gastamos a nossa voz desnecessariamente com coisas que não traz edificação para nossas vidas. E precisamos estar unidos. Eu estava meditando na palavra de Deus, eu falei com o pastor André, eu falei, me alegro, Jesus, precisamos estar unidos, reunidos para buscar a face do Senhor. É bom quando você tem amigos que oram, que vocês compartilham algo de experiências com Deus. E uma passagem da Bíblia que me chama muita atenção, que eu acho tão bonito, é a passagem de Moisés, quando estava ali no monte clamando a Deus, contra os amalequitas, né, vinha perseguir o povo de Israel, e ele estava ali mais e Arão no monte, né? E quando Moisés abaixava suas mãos, o povo Amaleque vencia. Mas quando e Arão levantavam os braços de Moisés, que já estava tão cansado, eles prevaleciam, eles venciam, irmãos. Quando eles estavam ali unidos, orando, clamando a Deus, e aqueles inimigos perseguindo o povo de Israel. Mas quando eles estavam ali juntos, unidos, eles venciam. Quando nós estamos juntos, unidos, nós vencemos, irmãos. Não tem batalha, não tem tempestade, não tem levante. Quando você se dobra diante de Deus, Deus, Ele responde. A própria palavra do Senhor diz no livro de Isaías 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, ou seja, tapado, para não poder ouvir, irmãos. Jesus, Ele está sempre disponível, Ele está sempre atento para ouvir o nosso clamor. Mas muitas das vezes, nós temos preguiça. Parece que as coisas deste mundo nos atraem mais do que buscar a presença de Deus. É tão bom quando nós nos derramamos diante do Senhor. É uma coisa tão gostosa que flui. Você que nunca sentiu isso, irmãos, procure buscar, para você ver que como é tão gostoso buscar a face de Deus. Parece que você sente Ele ali pertinho de você. É como você tem um amigo que você conversa. Jesus, Ele é nosso fiel amigo. Você pode desabafar, você pode contar os seus problemas, você pode contar a sua dificuldade. E Ele está ali para ouvir o que nós temos para falar para Ele. Ele não vem nos repreender, Ele está pronto para ouvir. Agora, quando nós nos afastamos de Deus, claro que Deus vai nos repreender, vai dar um puxãozinho para a gente chegar para o lugar, irmãos. Porque eu sei que quando Deus tem um propósito para nossas vidas, não adianta fugir, não adianta correr. Porque no momento certo, irmãos, eu tenho essa convicção que Ele vai te puxar. Ele vai te trazer para os planos, para o propósito que Ele tem. Mas para isso acontecer, precisamos orar para podermos sentir e perceber o que Deus quer para nossas vidas. Porque se nós não orar, irmãos, infelizmente ficamos desapercebidos. Achamos as coisas terrenas tudo bom, irmãos, mas vai nos afastando de Deus. Aí as coisas mundanas vai tirando o desejo de orar. As coisas mundanas vai tirando o desejo de conhecer a Deus. É como Jó fala aqui na palavra do Senhor. Jó disse, ele conhecia, ele ouvia falar, ele não conhecia a Deus, ele ouvia falar de Deus, mas ele não conhecia Deus como Ele é. Mas quando ele conheceu Deus como Ele é, todo-poderoso, irmãos, a palavra diz que Jó estava orando pelos seus amigos. E sabe o que aconteceu? Olha só, a oração. Quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Então, para você ver como a oração ela é poderosa, ela pode mudar a tua história, a sua vida. Mas é necessário buscarmos, irmãos, orar. Eu estava comentando com meu cunhado, eu disse, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que Deus tem plano, tem propósito, passa por peleja, passa por batalha, passa por dificuldade, irmãos, porque o próprio Jesus disse que aqui no mundo era aflição, angústia, agonia. Ele não disse que ia ser só de alegria, de bonança, de paz, não. Nós, servos de Deus, passamos por tribulações, passamos por agonia, passamos por tristeza, mas nós confiamos no Senhor, que Ele pode nos socorrer. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia. Então, por que muitas das vezes nós nos desespera tanto? E nós podemos falar diretamente com o Senhor, irmãos. Por que nos desesperar?
Se você tem um joelho, você tem uma boca que você pode falar com Deus. E Ele te escuta, como eu falei aqui no livro de Isaías, que o ouvido dele não está tapado, que a sua mão não está encolhida, irmãos, para ouvir ou para responder o teu pedido, a tua oração. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes o Senhor não responde a nossa oração, porque os nossos pecados, Ele faz divisão. O nosso pecado, ele faz divisão. E muitas das vezes Deus não responde logo, porque Deus quer que nós venhamos se humilhar. Se humilhar diante dEle, como foi falar aqui na oração na terça-feira. Se o meu povo, quem é esse povo que Deus está falando? Será que é o povo lá fora? Não, irmãos, é eu e você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, porque muitos chamam o nome do Senhor, mas é da boca para fora. É da boca para fora. Se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, irmãos. Então não tenha, irmãos, não bote dificuldade, não bote impedimento para buscar a face do Senhor. Todos que oraram, todos que clamaram a Deus, que está aqui nessa palavra, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, que vai entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. Essa palavra é fiel e verdadeira, irmãos. Ai daquele que tirar um tio ou um jota dessa palavra, será cobrado. Então, se você buscar a Deus, se você clamar ao Senhor, Ele é poderoso para te responder. Aqui nessa palavra tem várias pessoas que oraram a Deus, buscaram a face do Senhor e teve vitória, irmãos. Muitas das vezes nós sofremos, sabe por quê? Porque não analisamos as Escrituras, não buscamos conhecer a Deus. Aí batemos cabeça ali, batemos cabeça aqui. E nada dá certo porque não falamos com o Todo-Poderoso, com o que tem poder de dar a vida, de tirar a vida, de matar o homem e lançar a alma no inferno. Mas tememos muitas das vezes ao homem, que não tem poder de lançar a alma no inferno. E o Senhor estará aqui nesta noite. Clame a Ele, confie nele, entregue seus problemas para Ele, porque Ele pode resolver. O homem talvez não possa resolver. O médico talvez não possa curar. Mas o nosso Deus, Ele pode, irmão. Se nós confiar, se nós clamar. Como já tem um tema. O meu filho já perguntou, mamãe, qual vai ser o tema do próximo ano? Meu filho de 8 anos. Quando eu cheguei da oração, na quarta pela manhã, ele falou, mamãe, você foi para a oração, qual vai ser o tema do próximo ano? Eu falei, não sei, o pastor Robson não falou. Então, irmãos, que viemos ficar atentos. O que Deus tem para nós. Eu sei o que o Senhor quer de mim é que eu venha orar, buscar. Porque sem oração a gente não vai ter vitória. Ana, para ela ter vitória, ela teve que orar. Muitas das vezes a gente chora anos. E queremos logo que Deus faça logo. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você, não desista de orar. Não desista de buscar. Porque a melhor coisa que tem... A melhor coisa que tem é você sentir a presença de Deus. Você dobrar os seus joelhos e sentir Deus ali do teu lado. E você ter a convicção, irmãos, que Ele vai responder a tua oração. É porque nós, muitas das vezes, não temos paciência. Oramos e queremos que Deus faça logo, que Deus resolva logo. Mas eu fico pensando, aquele homem, aquele aleijado do tanque, ficou 38 anos. 38 anos, será que ele acreditava, eu creio que ele acreditava que Deus podia curar ele. Ele só não tinha quem o lançasse ele sobre aquelas águas para ele ser curado. Mas no dia que ele teve encontro, ele persistiu, no dia que ele teve um encontro com Jesus, Jesus curou ele. Então, meu irmão, creia, tenha fé, busque ao Senhor, mesmo sem vontade, ore a Deus. Se você não tiver força de se ajoelhar, ore em pé, deitado. No seu trabalho, não pare, não cesse de orar, busque todos os momentos da sua vida a face do Senhor, porque sem a presença do Senhor não vamos conseguir chegar, irmãos, a lugar algum. Precisamos falar com o Senhor Jesus, e Ele deixou bem claro para nós buscarmos a Ele. Quando nós contamos as nossas dificuldades para Jesus,
ele não sai comentando com ninguém. Muitas das vezes procuramos alguém para desabafar e falamos, né? E às vezes nos chateamos porque já vai e comenta. Mas quando você fala com Jesus, pode ter certeza que vai ficar para ele, ele vai nos ajudar. Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar. Ele enviou o Espírito Santo para nos dar força, para nos confortar. Então nesta noite eu quero dizer, clame ao Senhor. Faça como aquele cego de Jericó, clame ao Senhor. Aquele cego clamou. Jesus, filho de Davi, irmãos. A Bíblia deixa bem claro, vários exemplos, que para a gente ter vitória temos que clamar, temos que orar, temos que buscar a face do Senhor, temos que insistir, temos que perseverar, irmãos. Senão vamos morrer na beira da praia. Temos que orar. O crente sem oração, o crente sem a oração, irmãos, ele não vai a lugar algum. Precisamos orar, os dias são maus, os dias são de trevas. Tem um corinho que diz assim: e sem poder o crente cai. Tudo que o diabo lhe apresentar, ele aceita, porque é um crente que não ora, que não busca a Deus. Quem ora tem discernimento, quem ora tem compaixão do seu irmão, quem ora é misericordioso. Quanto mais você busca a Deus, mais você se parece com Jesus. Quanto mais você busca o Senhor, mais humilde você fica. Quanto mais você ora, mais paciência você tem. Quanto mais você ora, mais você ama o seu irmão, mesmo com as dificuldades que temos. Mas nós amamos os nossos irmãos. Nós olhamos para ele dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim e do meu irmão. Irmãos, mas sabe o que faz isso? É a oração, irmãos. Precisamos orar, precisamos buscar. Essa semana é a semana toda de oração. Se você tiver força ou não tiver força, venha do mesmo jeito. Se você tiver com vontade ou sem vontade, venha do mesmo jeito. Que chegando aqui o Senhor vai te dar força. Ele vai te renovar, irmãos. Porque se a gente não tiver em nossas vidas oração, um objetivo de oração, não vamos vencer. Porque eu quero dizer para os irmãos que daqui para frente as coisas não vão melhorar, irmãos. Por isso que precisamos buscar a face do Senhor. Esté, quando ela soube que Mardoqueu, que Amã tinha preparado já uma forca para matar o tio dela, para destruir o povo, o que ela fez? Ela convocou todo o povo para orar. E Esté teve vitória porque ela convocou todo o povo para orar. Então, se o nosso pastor convocou a igreja para orar, vamos orar, irmãos. Num dia que você não puder estar aqui, tire o seu período em casa, mas vamos orar. Se Deus colocou isso no coração do nosso pastor, é porque o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. E muitas das vezes não entendemos. E muitas das vezes ainda tem gente que murmura: não sei para que isso, para que uma semana. Não. Irmãos, precisamos orar, senão não vamos vencer, irmãos. Nós temos visto tantas coisas acontecendo. É tanta coisa no mundo acontecendo. E muito de nós de braços cruzados. Muito de nós de braços cruzados. Precisamos nos despertar, irmãos. Precisamos nos despertar e nos levantar para fazer a vontade do Senhor. Senhor, a tua vontade é que eu venha orar. Eu vou orar, Senhor, para o Senhor abençoar a minha igreja, para o Senhor abençoar o meu pastor, para o Senhor abençoar os meus irmãos. Jó, quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Então, irmão, se você quiser orar por mim, pode orar por mim. Eu preciso de oração. Sou carente de oração. E peça ao Senhor que cada dia me dê força, renove as minhas forças para me buscar a face do Senhor. Porque eu sei, sem a presença do Senhor, irmãos, não vou a lado algum. Se não fosse o Senhor, eu não estaria mais aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria mais aqui, irmãos. O inimigo já tinha me devorado, já tinha me engolido, mas o Senhor estendeu as suas mãos, porque a palavra dele diz que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar. E ele me salvou, por isso estou aqui, irmãos. E eu agradeço ao meu Senhor. Por isso que eu sou grata a ele. Quando o pastor falou que eu ia trazer a mensagem, eu disse: Senhor, eu não vou fugir. Nem que eu chegue lá para dizer que o Senhor é bom e salva, eu vou subir, Senhor. Mas eu quero dizer para você que eu já estou me sentindo melhor, irmãos. Estou me sentindo bem. Para o que eu estava sentindo, eu estou me sentindo bem. E fiz prova com Deus: não vou usar medicamento, Senhor, não vou usar.
É bom exercitar a nossa fé, porque muitas das vezes nós vivemos dos testemunhos dos outros, né? Que o povo conta, mas temos que ter as nossas experiências. Temos que ter nossas... Às vezes o nosso filho está doente, vamos levar para fulano orar. Irmãos, você tem poder nas suas mãos para orar, para curar enfermos, expulsar demônios. A palavra do Senhor Jesus diz que a gente vai fazer milagres maior do que Ele fez. Precisamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Mas como exercitar essa fé e essa confiança em Deus, irmãos? Se não orarmos, temos que orar. Mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Se você não ora, se você não tem uma vida correta diante de Deus, irmãos, eu quero te dar uma notícia nesta noite. Você está perdido. Mas ainda há tempo de você buscar a Deus e você ter autoridade para repreender os demônios. Para repreender o demônio que quer se levantar na tua casa. Para trazer frieza, desânimo, para você não vir buscar a presença do Senhor. Porque quem coloca desânimo, frieza, para não buscarmos a presença do Senhor, é Satanás. E ele fica desesperado quando vê um crente orando. Ele fica desesperado quando vê eu e você orando, porque ele sabe que através da oração vamos alcançar vitória, irmãos. O diabo sabe que através da oração vamos ser vitoriosos. Então não desanime, não desista de orar. O segredo da nossa vitória é a oração. O segredo da tua vitória é a oração. Se você quer ser bem-sucedido, tanto na vida financeira como espiritual, o segredo é a oração. Não tem outro, irmão, não existe outro meio de você ser cheio de Deus. Não existe outro meio de você ser uma pessoa abençoada. Se não for através da oração, irmãos. Parece ser uma coisa assim que vai nos trazer vai perder tempo. O inimigo tenta colocar isso na nossa mente. Vai perder tempo ali, está frio. Vai lá fazer o quê? Fica debaixo do seu edredom. Não, irmãos, está repreendido, Satanás. Eu vou para a oração, eu preciso buscar o Senhor. Eu sei, se eu não buscar a Ele, eu não vou vencer. Porque as lutas são tão grandes deste mundo, irmãos. O inimigo tem trabalhado de uma forma terrível. Ele tem trabalhado de uma maneira terrível para trazer frieza, para trazer desânimos. Até na vida de líderes, de pastores, presbíteros, irmãos. E nós precisamos nos despertar. Precisamos nos levantar para buscar a face do Senhor, irmãos. Porque senão entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano e você na mesma. Mas busque, procure. Eu preciso procurar mais conhecer a Deus. Não só de ouvir falar. Mas eu quero conhecer a Deus. Eu quero ouvir a voz do Senhor como o Senhor falava com Moisés. Já pensou que privilégio, irmãos? Ouvirmos Deus falar assim, ouvir a voz de Deus, soar no nosso ouvido. Irmã Nida, preciso ouvir a sua voz. Pastor João Paulo, eu preciso ouvir a sua voz. Me clama, busca a minha face, eu tenho bênçãos para te dar. Tenho coisas grandes a realizar, filho. Tenho coisas grandes para fazer na tua vida, filha. Mas eu preciso que você me clame. Eu preciso que você me busque. Precisamos buscar, irmãos, a face do Senhor para sermos mais abençoados, para ser mais cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Pedi e dá-se-vos-á. Peça, irmãos, porque o Senhor, Ele está ouvindo o teu clamor. Você pode até pensar, Deus não está ouvindo. Mas Ele está ouvindo, só que é no tempo certo que Ele vai te responder. Muitas coisas que a gente pede hoje, Deus vai dar daqui a 10, 20 anos. Então, meu irmão, eu quero dizer para vocês, não desista de orar. O segredo da nossa vitória é a oração. Amém? E que o Senhor Jesus abençoe a todos. Nesta noite eu quero agradecer a Deus e ao pastor que me deu a oportunidade de estar trazendo a mensagem. Que o Senhor abençoe cada um nesta noite. E o segredo da nossa vitória é a oração.